Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa revista de adultos, terceiro trimestre de 2025, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do trimestre: a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. A nossa lição tem como assunto a expansão da Igreja. O texto áureo: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz que a Igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Os hinos sugeridos de nossa harpa cristã são os de números 127, 394 e 409. Nossa leitura bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 a 8, versículos 12 a 15. E também Saulo consentiu na morte dele, no caso de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos, foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos, ou seja, aleijados, eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus neste grande campo virtual missionário que é a internet. E se quiser contribuir com o nosso trabalho, pode usar o QR Code que está na tela ou a chave Pix que está na descrição do vídeo. Passemos então à introdução do nosso comentário da lição. A introdução nos fala que nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, um dos primeiros 7 diáconos, foi morto por causa de sua fé, como estudamos na lição anterior. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Aprendemos então com isso que, muitas vezes,
Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Podemos acrescentar mesmo que essas circunstâncias pareçam ser extremamente negativas. Deus permite mudanças sociais, políticas e econômicas para que o plano dele de salvação e evangelização seja levado adiante. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda, no caso Estevão, e tendo que sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. O primeiro tópico nos fala a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos, espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Pelo contrário, nestes capítulos 4 e 5, nós encontramos Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos, os cabeças da igreja, a da liderança da igreja naquele momento, encontramos eles também passando por dificuldades. Tiago, irmão de João, foi morto à espada por Herodes. Pedro foi aprisionado e libertado por Deus de forma miraculosa. Então nós vemos a perseguição começando sobre as lideranças da igreja, mas depois ela se espalhou sobre os crentes, que tiveram que abandonar a sua cidade, no caso Jerusalém, e ir para outros locais onde a perseguição ainda não tivesse chegado. Eles ficaram em Jerusalém, no caso os apóstolos, porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou, não se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida, ou seja, ela estava espalhada, mas continuava organizada e unida. Segundo item, a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos, homens piedosos, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra grega aqui utilizada, traduzida por pranto, significa choro, lamentação, luto. Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não diz quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou de serem espalhados por aquela perseguição. Terceiro item, mas não desesperada. A igreja estava sofrida, a igreja estava em luto por Estevão, mas ela não estava em desespero. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada, devorada pela tristeza. Que exemplo para nós cristãos nos dias atuais! Sofremos reveses, sofremos lutas, tanto individuais quanto coletivas. Sofremos também perdas, individuais e coletivas. Às vezes, a perseguição vem sobre a igreja de formas coletivas, através de ações do Estado, da justiça, do governo. Então, nestes momentos, a igreja tem que olhar para os crentes de Atos dos Apóstolos e aprender a como se portar diante da perseguição. Portanto, aquela igreja, apesar de um de seus membros queridos e ilustres ter sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Segundo tópico, a igreja que evangeliza. Primeiro item,
evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina, para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres, libertações. O que aprendemos com isso? Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Segundo item, evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi espalhado, foi disperso. E onde ele chegou? Samaria. Ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Samaria é uma cidade que aparece muitas vezes nos evangelhos. Quem não lembra do episódio de Jesus falando com a mulher samaritana? Sim, ela era da cidade de Samaria, daí samaritana, junto ao poço de Jacó. Episódio que está relatado no Evangelho de João. Ou quem não lembra dos discípulos Tiago e João querendo orar para Deus mandar fogo do céu e consumir os homens de Samaria, porque num outro momento, numa outra ocasião, não aceitaram a Cristo, não receberam bem a Cristo. Samaria, na verdade, era um povo que não tinha boas relações com os judeus. Eles tinham discordâncias políticas e religiosas muito intensas. Mas agora, um dos cristãos, Filipe, um dos 7 diáconos, chega àquela cidade e lhes anuncia a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. A mensagem dos evangélicos deve ser cristocêntrica, centrada em Cristo. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. O terceiro tópico nos fala da igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro item, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Veja só as voltas que o mundo dá. Este João, que anos antes estava chegando com Jesus: Mestre, queres que peçamos para descer fogo do céu, como Elias fez, para consumir os homens dessa cidade de Samaria? Agora ele estava indo para lá totalmente diferente, juntamente com Pedro, para confirmar aquela comunidade cristã que estava nascendo em Samaria. Como Deus nos transforma, como Deus nos muda, como Deus muda as nossas expectativas e pontos de vista. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. O que aprendemos então? Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Segundo, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Afinal, os novos crentes são como que alunos. Eles precisam ser continuamente
ensinados para aprender o cristianismo. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito Santo. Portanto, aqueles novos crentes ali na cidade de Samaria, embora estivessem no beabá do Evangelho, embora já tivessem crido em Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Messias, mas ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, apenas batizados nas águas. O texto bíblico diz que as pessoas que aceitaram a palavra, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam ainda recebido o Espírito Santo. Terceiro item. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais, ou seja, muitos milagres entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito, e assim deve ser hoje também. Não basta aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem que passar pelos batismos nas águas, tem que receber a capacitação do Espírito Santo, tem que se integrar totalmente no corpo de Cristo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Vamos à conclusão. Nesta lição, vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há Evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Concluímos então nossa 10ª lição, a expansão da igreja, que possamos, na sua escola bíblica dominical, na sua congregação local, aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.